Estou vivendo numa geração difícil, onde a mãe não tem amor mais por seu filho, e o amor vai se esfriando, como diz em Isaías 33. Reina soberba, fome impera a maldade. É lamentável ver a triste realidade, onde a juventude se deixa levar por oferendas da vaidade, onde a corrupção aqui muito prevalece. Não se importam em adorar, mas o meu mestre vive em suas vidas, esquecendo a santidade e a herança da eternidade, onde muitos estão brincando de ser crente, e a situação piora daqui pra frente. O tempo passa e a hora vai chegando de Jesus vir buscar a gente, mas é preciso renunciar, pois é preciso se restaurar, pois isto não é brincadeira, esta palavra é verdadeira. Enquanto vivemos aqui, renunciar a vida inteira, no céu vai ter uma recompensa pra quem for fiel no fim desta peleja. Renunciar às hostes deste mundo eu vou renunciar, às tentações da carne eu vou renunciar, banquetes e manjares eu vou renunciar, até Jesus voltar eu vou renunciar, pois pra entrar no céu tem que renunciar. Eu sei que é difícil, mas tem que renunciar. Deus tem uma recompensa pra quem renunciar. Renunciar, renunciar. Está havendo uma grande falta de temor. O povo sabe quem deve o Senhor. Nas nuvens vai raiar, mas não estão nem aí. O importante para muitos é se divertir. Estão se misturando cada dia mais, e o amor de Jesus deixando para trás. É tempo de perdão, vida de comunhão, cuidado para não perder a sua salvação. Santificai, 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 santificai. É tempo de preparação. Como está o teu altar, meu irmão? Santificai, 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 santificai. O povo vem aí, cuidado para não ficar aqui. Cuidado. Santificai, 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 santificai. É tempo de preparação. Como está o teu altar, meu irmão? Santificai, 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 santificai. O povo vem aí, cuidado para não ficar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, queridos! A paz do Senhor Jesus! Amém! Vamos ouvir mais um hino enquanto o pessoal está chegando. Tenho uma palavra para você nessa noite, uma palavra abençoada, uma palavra de renúncia, uma palavra para nos fazer meditar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Junta o povo, Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junta o povo, Gideão, eu vou
história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. Aleluia! 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apelou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20 mil. Porém, há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse à boca, este serviria. Porém, quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32 mil somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque as buzinas. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento, e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32 mil não querem, Deus usa os 300. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É assim que Deus faz, queridos. É bem desse jeito. Deus não precisa de muita gente.
Deus só precisa de homens valentes, homens que realmente renunciem o pecado, homens e mulheres que se colocam na posição, que se colocam à disposição de Deus para que a sua obra seja feita. Não adianta levantar 32 mil que se acovardam, 32 mil que não querem renunciar, que não querem pagar um preço. Os covardes Deus manda embora. Aqueles que não vigiam, Deus manda embora. Ele quer 300. Os 300 Gideões. Aleluia. Vamos ouvir mais um hino em nome de Jesus. Glória a Deus. Oliveira verdadeira. Adore ao Senhor. Essa noite tem uma palavra para o teu coração. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia Pereira, Vanderleia, Tânia, Cíntia. Aleluia. Irmã Giovana. Era uma oliveira, curando quebrado. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Ali foi enxertado esta oliveira. É o meu Jesus. Fui nele enxertado. Hoje tenho luz. Oliveira verdadeira. Jesus Cristo. Nele foi enxertado. Glória a Deus. Posso eu na cruz, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Zambujeiro bravo, não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. E um belo dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou essa semana, estou desde sexta-feira à noite, com uma palavra no meu coração, algo que está queimando, está ardendo. E quando você volta ao primeiro amor, você percebe o tempo que você perdeu por ficar longe do primeiro amor. E a gente, quando volta ao primeiro amor, a palavra começa a falar ao seu coração. As mensagens começam a vir e você tem vontade de ver a transformação nas pessoas.
Aleluia. Seja bem-vindo, Enzo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Enzo é o meu sobrinho, filho do meu irmão Vanderlei. A paz de Jesus. Então, quando nós voltamos ao primeiro amor, começa a queimar dentro do nosso coração o desejo de viver o Evangelho, de viver as boas novas. E o título desta mensagem nesta noite que eu quero deixar para você, querido, o título é: está preparado para renunciar ao seu pecado? Aleluia! Está preparado para renunciar ao seu pecado? Assim como nós temos que nos preparar todos os dias para renunciar ao nosso pecado. Eu quero compartilhar com você uma palavra muito conhecida de todos. Uma palavra que está lá no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, e o versículo 16 em diante, que conta a história do jovem rico. Muitas vezes nós não estamos preparados para sermos exortados, ou melhor, nós não aceitamos a exortação. Por mais que seja em amor, por mais que seja na benignidade, por mais que seja na paciência, muitos não aceitam a exortação, muitos não aceitam a verdade, porque em cada um de nós há uma área da nossa vida que necessita de ajustes. Há uma área da nossa vida que necessita de uma restauração. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas eu quero através dessa mensagem te levar a meditar e a buscar em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos um encontro com Jesus. Eu conheço pessoas que tiveram um encontro com Jesus, mas não aceitaram a exortação e preferiram voltar para o mundo. Não aceitaram os conselhos, não quiseram consertar a área da sua vida que estava fora dos princípios da palavra de Deus e preferiram servir ao Egito, voltar ao mundo. Amém? Mateus capítulo 19 e o versículo 16 em diante diz assim: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Por que que Jesus respondeu isso a este jovem? Por que que Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Porque há entre os judeus, ou havia, não sei se eles ainda, há uma tradição entre os judeus de que o homem bom é aquele que começa um projeto, é aquele que começa uma obra, é aquele que começa um propósito e termina. Quando este jovem diz para Jesus, quando este jovem chama Jesus, porque, e ele disse: por que me chamas bom, bom mestre? E Jesus respondeu que só há um, que foi Deus. Porque o único que começou um projeto, começou uma construção, começou um propósito e terminou foi Deus.
Porque aquele que começou uma boa obra na sua vida, já planejou tudo. E Jesus ainda estava fazendo a sua obra. Então ele não era bom, porque ainda não terminou a sua obra. Mas continuando, Jesus diz no versículo 17, na segunda parte em diante diz: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus estava dizendo para ele o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna, para entrar na vida eterna. E Jesus diz: então guarda os mandamentos. Aí ele responde para Jesus. Disse ele: quais? E Jesus então disse-lhes: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quem era este jovem rico? Quem era este jovem rico que conversava com Jesus? Quem era este jovem rico que pediu um conselho para Jesus? Ele disse para Jesus: o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, na sua sutileza, com muito amor, porque Jesus, ele amava, ele ama o jovem rico. E Jesus então lhe mostra, lhe faz lembrar dos mandamentos. E Jesus é bem claro quando diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o jovem, isso ele já vinha fazendo desde a sua mocidade. Este jovem rico era um judeu de alta classe. Era um homem importante na sua sociedade. E ele procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus e queria saber como receber a vida eterna. Mas veja bem, queridos, primeiro Jesus nos faz lembrar dos mandamentos que nós devemos obedecer. Aqui Jesus está nos fazendo lembrar dos mandamentos que devemos obedecer, os princípios de Deus para que possamos herdar a vida eterna, fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Mas o mais importante, Jesus, ele faz o jovem, ele abre os olhos do jovem rico. Porque esse moço, aparentemente, ele fazia tudo certo. Ele era um homem de caráter, um homem bem-quisto pela sociedade. Ele era um judeu de classe alta. Ele era um homem bem visto por todos, por ter um bom caráter. Mas havia uma área da sua vida que precisava ser tratado. Tinha uma área da sua vida que precisava ser curado. E muitas vezes é assim conosco. Às vezes nós não entendemos porque pregamos a verdade e as pessoas se afastam. Porque estas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Elas não estão preparadas para renunciar àquilo que está lhes prendendo neste mundo. Este jovem rico, essa história que Jesus conta em Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, nos mostra muitos cristãos, muitos homens e muitas mulheres que estão vivendo hoje dentro da igreja,
Mas quando é tocado naquela área onde precisa ser feito conserto, onde precisa ser feito uma renúncia, nós precisamos renunciar ao pecado para herdar a vida eterna. E aí nós não aceitamos. Nós temos infelizmente, muitas experiências negativas referente justamente a esta passagem bíblica. Quantas vezes nós exortamos irmãos que estavam aprisionados numa determinada área da sua vida em pecado, mas essas pessoas preferiram virar as costas para nós para não largar o pecado. Foi assim com este jovem rico. E a Bíblia diz mais, no versículo 23 diz: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, ou melhor, versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A palavra do Senhor diz que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O coração deste jovem estava nos seus bens. O coração deste jovem estava nas muitas propriedades, na sua riqueza. O pecado dele, talvez aqui, nos mostra que o pecado dele era justamente o amor ao dinheiro, amor à riqueza. Aleluia. Quando o jovem se foi embora, Jesus disse aos seus discípulos que é muito difícil o rico entrar nos céus. Isso deixou os discípulos na dúvida. Será que é possível entrar no céu? Então Jesus disse-lhes que todas as coisas são possíveis para Deus, até mesmo o que é impossível em termos humanos. Pedro mencionou que ele e os outros discípulos tinham deixado tudo para seguir a Jesus. Lhes assegurou da recompensa eterna. Está lá em Lucas capítulo 18. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir esta palavra, assim como este jovem. Quantas vezes, querido, nós chegamos para algum irmão e nós, mesmo com amor, mesmo com carinho, nós exortamos este irmão diante do pecado que ele está vivendo. Ele não aceita. Muitos deixam a igreja, outros trocam de igreja, abandonam os seus irmãos, abandonam o seu pastor, abandonam a comunhão. Conheço muitos irmãos que hoje estão vivendo e não podem nem ouvir falar de pastor, de crente, porque foram exortados pelo seu pecado. Não estavam preparados, assim como este jovem. Este jovem, ele não estava preparado para ouvir o que Jesus tinha para dizer para ele. A Bíblia, a palavra, não nos conta. Ela não nos conta mais nada sobre o jovem. Nós não sabemos o que aconteceu depois desse encontro com Jesus. Veja bem, não é proibido, não é pecado o cristão ser rico. O pecado está no amor ao dinheiro. O pecado está no amor às propriedades. O amor está quando você se torna, quando você tem muito dinheiro, quando você tem muitas propriedades e você se torna uma pessoa avarenta. Você não abençoa, você não dizima, você não oferta, você não ajuda a viúva, você não ajuda o órfão.
Esse é o pecado que carregamos quando temos muitas propriedades, quando somos muito ricos. Estou falando agora de riquezas terrenas. Aleluia. De riquezas terrenas. Mas a salvação não vem por aquilo que você tem. A salvação não é pelas boas obras, mas é você renunciar o seu pecado. Primeiro, eu vejo que nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Reconhecer que somos pecadores e renunciar. Para este jovem, a palavra de Jesus ela foi muito pesada. Para este jovem, ele saiu da presença de Jesus entristecido. Ele saiu da presença de Jesus, talvez revoltado, como a gente vê muitas vezes. Não estamos aqui falando, queridos, não estamos aqui falando que temos que sair por aí doando o nosso dinheiro, doando o nosso carro, doando a nossa casa, não. Talvez nem para ele, talvez o que Jesus quis dizer para ele é que ele deveria se desfazer disso tudo no seu coração. Talvez o que Jesus quis dizer para ele foi justamente isso. Que ele deveria se desfazer disso tudo no seu coração. Ele estava apegado a bens materiais. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço pessoas que estão apegados à sua casa, estão apegados ao seu trabalho, apegados aos seus bens. Aleluia. E nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar. Esse é o segredo. Aqui Jesus nos dá o segredo da vida eterna. Como nós vamos ter a vida eterna? Primeiro, Ele nos faz lembrar dos mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não dizer falso testemunho. Ah, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Disse-lhe então Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem então, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja bem que depois de toda essa trama, todo esse contexto, a Bíblia não fala mais deste jovem rico. A Bíblia não menciona nem o seu nome. O que podemos saber é que ele era alguém, um homem, um judeu, que fazia parte da alta sociedade, uma pessoa importante, uma pessoa que procurava viver os princípios da palavra de Deus, uma pessoa que estava com sede da salvação. Ele queria, ele almejava a vida eterna, assim como todos nós. Se você conversar com as pessoas, todos nós almejamos a vida eterna. Todos nós queremos um dia habitar as mansões celestiais que Jesus disse que iria na frente preparar para nós. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas não quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. E nós precisamos morrer para as coisas deste mundo. A própria palavra do Senhor diz que nós não devemos
amontoar tesouros nesta terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos entesourar. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam e roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19. Nós já temos um conselho. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 19, capítulo 6, versículo 19. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo um tempo onde nós podemos ver que a ganância, porque o que mais está matando as pessoas nesse tempo não é o coronavírus. São os ambiciosos pelo poder, são os ambiciosos pela ganância, são os ambiciosos pela riqueza, porque agora encontraram um filão, encontraram uma desculpa para poder roubar. A corrupção. Queridos, o que mais está matando agora não é o Covid, mas é a corrupção. Porque está sendo liberado dinheiro, é o poder, é a ambição. Esses homens estão amontoando tesouros aqui na terra. Mas quando a morte chegar, eles não vão levar nada. Então, como nós podemos ver que a palavra do Senhor está dizendo no versículo 20 do capítulo 6, ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aleluia. Muitas vezes nós estamos investindo muito tempo, buscando bens materiais. Estamos buscando bens materiais. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Marcos, capítulo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não adianta você ter muito dinheiro. Não adianta você ter muitos bens. Porque o dinheiro não pode comprar a tua salvação. O dinheiro não pode comprar a vida eterna. O segredo aqui era: vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Vende tudo, dá aos pobres
e siga-me. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 10. E o versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A nossa vida, queridos, nós temos um propósito. Eu quero crer que essas pessoas que se apegam a bens materiais, elas vivem por necessidade. Elas sempre se colocam numa posição de necessidade. Mas aqueles que buscam a vida eterna, ele renuncia o pecado. Ele não deixa nada entre ele e Deus. Nós não podemos deixar nada entre nós e Deus, para que não venhamos perder a vida eterna. Temos que renunciar ao pecado. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa renunciar. Todos nós temos alguma fraqueza, algum vício, algum medo, alguma fobia, algo que nos impede de servir a Deus com fidelidade, de servir a Deus com amor, de servir a Deus em obediência. Tem algo que nos prende, tem algo que nos impede. Alguns é os seus bens materiais, outros é o vício da televisão, outros é a preguiça. Queridos, o que aconteceria, o que pode acontecer se nós persistirmos em viver em pecado ao invés de renunciarmos ao pecado? Acontecerá conosco a mesma coisa, acontecerá conosco a mesma maneira, a mesma forma que aconteceu com este jovem. Este jovem, quando ele se afastou, quando Jesus disse para ele a verdade, quando Jesus pregou a verdade para ele, quando Jesus disse para ele que ele deveria vender tudo que tinha, ele deveria dar aos pobres e deveria segui-lo, esse moço ele se entristeceu. Ele se entristeceu, ele saiu triste, ele se afastou de Jesus. Eu não sei, queridos, o que tem te afastado de Jesus. Talvez você precise renunciar ao seu pecado. Talvez você precise renunciar aquilo que tem impedido de você fazer a obra de Deus. Tem pessoas que estão investindo mais no seu trabalho. Eu não estou dizendo aqui, não estou dizendo aqui, queridos, que você não tenha que trabalhar. Não estou dizendo aqui que você não tenha que ter bens, que você não possa ter o seu carro, a sua casa. Não, sim, mas isso não pode estar em primeiro lugar na sua vida. Não deixe que essas coisas te afastem da presença de Deus. Não deixe que estas coisas te afastem da presença de Deus. Renuncie ao pecado esta noite. Nós estamos vendo aí os últimos acontecimentos.
Jesus está voltando. A natureza está se manifestando. A manifestação da volta de Jesus está na natureza. A manifestação da volta de Jesus está na política, nos governantes. Nós podemos ver que as profecias já se cumpriram. E Jesus está voltando. E tem pessoas ainda perdendo tempo, se alicerçando no seu pecado. Xerei, comandarai, larai, serei. Renuncie o seu pecado, querido. Volte para Jesus, volte para o primeiro amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor voltará sobre as nuvens para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz como nós queremos ser encontrados, como servos bons e fiéis. Como a parábola dos talentos, porque nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Estamos vendo aí, é uma loucura, profecias em cima de profecias, profetadas, ou melhor, profetadas em cima de profetadas. Sabe o que é isso? É o desespero das pessoas. Tem muitas pessoas que já estão no desespero, sabem da volta de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Renuncie o seu pecado esta noite, querido. Renuncie. Este jovem rico, o pecado dele era o amor ao dinheiro. E ele teve um encontro genuíno. Ele teve um encontro sobrenatural. Ele reconheceu o mestre, a ponto de chamá-lo bom mestre. Talvez você também já teve um encontro com Jesus. Talvez você já teve a sua oportunidade e você jogou fora. E nesta noite, o Senhor está te dando uma segunda chance. Volte ao primeiro amor. Renuncie o seu pecado. Você que abandonou o seu pastor, a sua igreja. Você que abandonou a comunhão de Cristo. Você que acha que está fazendo tudo pela força do braço. Você se acha autossuficiente. Ei, eu sou apaixonado pela igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, onde eles se reuniam e repartiam o pão com sigileza. Eles tinham tudo em comum. Eles se reuniam, eles não havia necessidades, porque eles não estavam embasados em riquezas. Até que aparece mais na frente um homem chamado Ananias e sua esposa Safira. Mas aí nós já podemos ver o resultado daqueles que se alicerçam, daqueles que colocam o amor no dinheiro. Nós podemos ver que esta passagem de Atos capítulo 6, se eu não me engano, nós já podemos ver o que acontece com aqueles que têm amor ao dinheiro. Quando eles apresentaram o dinheiro a Pedro, e Pedro disse: por que vocês mentiram? Não foi para mim, foi para o Espírito Santo. Eles sucumbiram, eles morreram. Aleluia. Quero orar com você nessa noite, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu orar com você nessa noite. Para que, se você está vivendo, se você está vivendo de uma maneira assim como este jovem rico, talvez você está vivendo da mesma maneira. Amor ao dinheiro, amor ao trabalho. Você que não tem mais tempo para nada, você diz: ah, pastor, eu não vim no culto domingo porque eu não tive tempo. Você, eu não vim no culto domingo porque eu tive que fazer
trabalho da escola com as crianças. Nós estamos dando muitas desculpas nos últimos dias. Estamos dando muita desculpa para não nos enchermos da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentarmos. Queridos, muitas vezes você sai de casa e você vai num restaurante, você paga, e você não vai lá para passear, você vai lá para se alimentar. Mas ali você se alimenta da comida física para o seu físico. Mas a congregação, você vai à congregação, à reunião da igreja, para se alimentar espiritualmente. Mas eu vejo muitas pessoas vivendo uma vida de mentira, de engano, que já não congregam mais, que já não obedecem mais os princípios da palavra, estão vivendo na confiança do seu braço e da sua perna. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, fazer aquilo que nós fazíamos lá no princípio. Aleluia. Eu oro, queridos, eu louvo a Deus pela sua vida. Que você que louvava a Deus, volte a louvar. Que você que ministrava, volte a ministrar. Você que era o intercessor na sua igreja, volte a interceder. Você que foi chamado para investir na obra, continue investindo na obra. Aleluia. Xerei, comandarai, darai, serei. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Senhor, nesta noite eu quero te louvar, Deus, te adorar e bendizer. Paizinho querido, Paizinho amado, tem muitas pessoas assistindo esta live. Tem muitas pessoas que vão ouvir esta live depois. Meu Senhor, que esta palavra, Deus, ela venha entrar no coração desta pessoa. Que esta pessoa, Senhor, seja tocada pelo poder do Teu Santo Espírito. Que ela venha renunciar o seu pecado. Eu não sei qual é a área da sua vida, meu Deus, que existe algo assim como este jovem rico. Este jovem rico, meu Pai, a área que o prendia, a área que o algemava, ele estava aprisionado na sua vida, na sua riqueza, no seu dinheiro. Quando Jesus diz para ele, pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres e siga-me, ele se entristeceu. Talvez seja assim na vida deste irmão, desta irmã. Talvez muitas vezes Jesus já mandou te exortar. Talvez Jesus já disse para você qual é a área da sua vida que você não quer renunciar. Talvez você tenha trabalhado demais, mas quando chega o dinheiro, entra, é como se estivesse num saquetel furado, numa bolsa furada. Parece que o dinheiro não rende. Talvez o seu pecado está na desculpa, na preguiça, eu não sei. Deus está falando com você esta noite, que você precisa renunciar o seu pecado. Para de dar desculpa para Deus, querido. Aleluia. Oh Espírito Santo. Espírito Santo, visita este irmão, esta irmã. Pai, em nome de Jesus, abre as janelas do céu e envia os teus anjos agora, Pai. Que cada pessoa ouvir esta palavra, que cada pessoa, Senhor, que der ouvido a estas palavras, ela seja tocada e ela seja tocada, meu Deus, justamente na área do arrependimento. Que esta pessoa venha renunciar ao seu pecado, que ela venha confessar e que ela venha deixar e que ela volte ao primeiro amor, para que o Senhor olhe lá do céu e essa pessoa caia na graça e ela tenha, meu Deus, o direito, o prazer da vida eterna, porque toda ação dá uma condição.
O teu amor é incondicional, não importa o que fizemos ou deixamos de fazer, o Senhor nos ama do jeito que somos. Mas para que se cumpra os propósitos e as bênçãos do Senhor, precisa de uma ação. E qual é a ação, pastor? A ação é você renunciar ao pecado. E quando você entrar em ação, renunciando o pecado, há um movimento espiritual e você terá então a condição de ser abençoado, de que os propósitos, as promessas, as bênçãos do Senhor alcance a tua casa, alcance a tua vida, alcance o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Toda ação nos dá a condição para sermos abençoados. A ação é renunciar ao pecado, nos arrependermos, e automaticamente nós teremos a condição, nós somos condicionados a sermos abençoados. Para que o Senhor mova as suas mãos, você precisa renunciar. Assim eu oro e assim eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Oh Deus Todo-Poderoso, maravilhoso és tu, Senhor. Glória te damos. Assim nós te adorarei. Adorarei. Louvado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor, querido. Adore o Senhor nesta noite em nome de Jesus. Renuncie ao pecado. Renuncie em nome de Jesus. E adore o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Ricardo, um beijo no coração. Obrigado a todos que ouviram esta palavra. Agora só nos resta adorar a Deus. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Adorarei. Aleluia. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei. Te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e o
o amor do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o querido e amado, doce Espírito Santo te abençoe, te guarde, te proteja. Que você tenha uma noite de sono tranquila e restauradora na presença do nosso Deus. Até amanhã, com uma nova palavra, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. E Jesus respondeu que só e adore ao Senhor. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e o amor do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o querido e amado, doce Espírito Santo te abençoe, te guarde, te proteja. Que você tenha uma noite de sono tranquila e restauradora na presença do nosso Deus. Até amanhã, com uma nova palavra, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Ivan Souza. Everton Pereira.
Vamos